o rio que fez nascer a terra. A terra é uma vila, mas é curioso, é uma vila porque não quis ser cidade. Entre tradições, arte e histórias que passam de geração em geração, existe um lugar onde a cultura faz parte da própria identidade da terra, Ponte de Lima. Nesta reportagem, vamos descobrir a cultura e a alma desta vila através de diferentes formas de expressão artística e cultural, como a música, o teatro, a literatura, a pintura e a gastronomia. Para compreender melhor o que torna Ponte de Lima tão especial, vamos ouvir também pessoas que conhecem bem estas áreas e que nos vão ajudar a explorar cada uma delas. Ao longo deste percurso, vamos mostrar como a cultura vive nas pessoas, nas tradições e no dia-a-dia desta terra única. A música portuguesa define-se, acima de tudo, pela força da voz. O nosso canto mais profundo é o fado, onde a interpretação emocional e o sentir são o que dão a alma à melodia. Mas a nossa riqueza vocal não fica por aqui. Temos o canto, onde várias vozes se unem sem instrumentos para criar harmonias poderosas. No fundo, cantar em Portugal é saber equilibrar a melancolia da saudade com a energia da celebração. A pessoa que vamos entrevistar é a Diva Oliveira. Como foi a experiência de representar Ponte de Lima num programa tão relevante como o The Voice Espanha? Foi uma experiência muito surreal representar Ponte de Lima no The Voice Espanha, mas antes disso eu sinto que estava a representar Portugal, então por um lado era como dizem, um orgulho enorme por poder ter essa oportunidade, mas também era uma pressão de procurar tentar passar aquilo que nós somos, não é? Como nação e, no caso, uma vila limiana, quase. Mas eu senti ainda mais pressão porque eles puseram-me a cantar fado e fado representa o nosso sangue português. E como era algo que eu não estava habituada a cantar, eu estava com uma pressão também grande de não falhar nessa representação e espero ter feito um bom trabalho e espero que os portugueses e os limianos estejam orgulhosos. De onde surgiu o teu gosto pela música? O meu gosto, o meu amor pela música, como qualquer outro artista, já nasceu comigo. E a verdade é que desde pequenina eu gosto muito de cantar, gosto muito de dançar, de música no geral. E conforme eu fui crescendo, os meus medos, as minhas inseguranças se foram aumentando e eu comecei até a querer fugir da música, a querer fugir do canto, mas acho que é algo que nós acabamos por não ter escolha. Quem nasce com isso por dentro, chega um momento que não consegue viver sem a música, no caso. Então é mesmo do género, se eu não quisesse, tinha que ser. Está a correr bem, não está? Está a correr muito bem. O teatro limiano tem um papel importante na vida cultural de Ponte de Lima. Ao longo dos anos, tem contribuído para promover a arte, a criatividade e o encontro entre a comunidade através de espetáculos e atividades culturais. Salas culturais e auditórios municipais, como o Teatro Diogo Bernardes, tornam-se pontos de encontro onde o público participa ativamente na vida cultural da vila. O teatro permite contar histórias, representar acontecimentos históricos e valorizar as tradições locais. Dessa forma, ajuda a preservar a identidade cultural de Ponte de Lima e a aproximar as pessoas da arte e da cultura, contribuindo para manter viva a alma cultural da vila.
Para este tema, decidimos entrevistar a Matilde Brito. Qual é o papel do Teatro Diogo Bernardes nas comemorações dos 900 anos de Ponte de Lima? No âmbito das comemorações dos 900 anos do Furado de Ponte de Lima, tivemos aqui um conjunto de espetáculos precisamente pensados para integrar estas comemorações. Por um lado, tivemos um espetáculo de teatro dirigido a famílias e público infantil-juvenil e que versava, era uma comédia que versava algumas personalidades de Ponte de Lima. Também alguns espetáculos que nós chamamos a comunidade a participar, como foi o caso do Rogério Charras com o Orfeão Limiano, e depois tivemos também a ópera, que agora encerra as comemorações dos 900 anos, que foi pensada também para integrar estas comemorações e cuja a temática é o António Feijó, que está aqui no centro da história. Por fim, através do teatro, porque não foi um espetáculo que foi feito aqui no teatro, dada a sua dimensão, tivemos a participação de todas as bandas filarmónicas do concelho em concerto com os Quinta do Bil, que também foi um espetáculo que eu acho que teve grande expressão junto da comunidade. Poderia ainda dizer outros que foram feitos aqui através do teatro, mas estes parecem-me que se calhar são aqueles que eu destaco. Depois de explorarmos outras expressões da cultura limiana, chegamos agora à literatura. Cá, muitos autores encontraram inspiração nas paisagens da vila e, sobretudo, no Rio Lima, que surge como cenário e inspiração nas suas obras. A importância destes escritores está também presente na própria vila, através de homenagens como a Escola e a Avenida António Feijó e o painel de azulejos dedicado a Teófilo Carneiro. A história destes autores e destes monumentos pode ser encontrada no livro Ponte de Lima, Roteiros Culturais pelo Centro Histórico. E para nos falar melhor sobre este tema, vamos conversar com Ana Carneiro, que trabalha na Biblioteca Municipal e estudou toda a sua vida literatura. Qual é o papel das bibliotecas na promoção da literatura em Ponte de Lima? Bom, eu acho que a biblioteca tem um papel importantíssimo, não é? Aqui em Ponte de Lima, pela divulgação da cultura, pela divulgação da literatura em si e principalmente porquê? Porque é um espaço público, gratuito e aberto a todas as pessoas, não só para o ler, mas também para estudar, para usufruir de momentos culturais. E claro que tudo em torno do livro e da leitura, portanto é crucial, e daí nós termos vários tipos de atividades relacionadas sempre com o livro e com a leitura, para cativarmos o maior público possível para esta envolvência com os livros, com a leitura, para poderem usufruir ao mesmo tempo de contactos, por exemplo, com autores ou com escritores, que sem esta ligação à biblioteca não seria possível. Portanto, nós desenvolvemos várias atividades desde a primeira infância. Portanto, é muito importante que desde cedo as crianças e os bebés, e neste caso nós fazemos vários tipos de atividades de hora do conto, de oficinas, de exposições, e que todas elas podem incentivar, podem estimular o gosto pelo livro e pela leitura. As feiras dos livros e os encontros literários aproximam os autores dos leitores. Olha, respondendo a isso, eu acho, na minha opinião, claramente que sim. Porquê? Porque às vezes nós temos uma ideia errada ou não do que é um escritor ou daquilo que ele escreve. E muitas vezes, tendo contacto direto com essa pessoa, com esse escritor, e até vamos compreender muito melhor o processo criativo dele, a forma como ele pensa, não é? A forma como ele construiu aquele livro, aquilo que eventualmente ele pretende ao dirigir-se às pessoas com aquele livro, e portanto acho que de facto é importantíssimo criarmos este tipo de eventos para que as pessoas possam ter uma afinidade mais próxima com o escritor, com o criador da arte em geral. Acho que sim, que é extremamente importante.
A pintura limiana assume um papel relevante na vida cultural de Ponte de Lima. Ao longo do tempo, diversos artistas da região têm retratado nas suas obras as paisagens, as tradições e o cotidiano da vila, transformando a arte numa forma de expressão de identidade local. Através da pintura, torna-se possível valorizar o património, as paisagens naturais e os costumes da comunidade. Deste modo, a pintura contribui para a divulgação da cultura regional e para a preservação da identidade cultural de Ponte de Lima, transmitindo, por meio da arte, a sua história e a sua beleza. Para aprofundar este tema, iremos entrevistar uma pessoa ligada a esta área artística, Catarina Val. De que forma as artes ajudam a contar a história e a sensibilidade da vila? A nossa vila tem muitas lendas e muitas histórias e muitos mitos, e eu penso que os artistas de cá gostam de trabalhar sobre tantas paisagens como essas histórias, e então a arte serve muitas vezes para passar mensagens e contar outras histórias, as reais e as que não são reais. Como vês o futuro da pintura e da escultura em Ponte de Lima? Agora existem cada vez mais iniciativas, tanto para expor como para produzir. Existem alguns coletivos aqui em Ponte de Lima e diversas formas de expor a nossa arte e a nossa cultura. E então eu acho que o futuro passa muito pela divulgação em pequenos espaços ou mesmo por iniciativas da Câmara Municipal, como por exemplo a exposição do Arte em Lima, que é extremamente importante para mostrar não só as obras que se fazem cá em Ponte de Lima, mas também de outras pessoas que as põem cá. A gastronomia limiana é uma das mais ricas do mundo, definida pela qualidade dos ingredientes e pelo respeito pela tradição. O grande protagonista é, sem dúvida, o peixe e o marisco, com o bacalhau a assumir o papel principal nas suas 1001 formas de confecção. Mas a nossa mesa não vive só do mar. Temos os guisados e os cozidos, onde a carne e os enchidos criam sabores intensos e reconfortantes. Para terminar, a nossa doçaria, marcada pelo uso de ovos e açúcar, é o toque final perfeito. No fundo, comer em Portugal é celebrar a frescura dos produtos, equilibrando a simplicidade do grelhado com a complexidade dos pratos de tacho. A pessoa que vamos entrevistar é a Rosa Brandão. Tomei conta do restaurante Encanada, que é o restaurante mais antigo de Ponte de Lima e o mais famoso, vá lá. Um dos mais famosos, não será o melhor, mas nós trabalhamos lá, eu trabalhei lá há 60 anos no restaurante, no Encanada. De que forma os pratos tradicionais refletem na história de Ponte de Lima? Na matança dos porcos. Eu ainda sou do tempo de que matávamos os porcos, tínhamos aqui um matadouro, era mais pequena, não é? Tinha os meus 10 anos, ia para o matadouro bater o sangue, matava um porco, eu batia o sangue com vinho verde, trazia esse sangue para fazer o sarrabulho, trazia as tripas e ia lavá-las ao rio para enfarinhá-las e pô-las a cozer e para encher as chouriças que pertencem ao sarrabulho, e fazia isso nessa minha idade. Qual é a importância da gastronomia para Ponte de Lima? A importância é que se junta sempre muita gente, traz muito pessoal a Ponte de Lima, e para o turismo também, e para os alojamentos também traz, e tem muita importância, que é uma comida que não se come em qualquer lado, embora que queiram fazer igual, nunca conseguem, porque a gente os melhores segredos guarda-os para nós, não é? Agora, claro, tive que os passar para quem passei ao restaurante e continuo a fazer, que ainda também que fiz em casa. O presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vasco Ferraz, tem um papel importante na promoção da cultura da vila, através das políticas municipais e do apoio a associações, artistas e grupos culturais. Pode incentivar a realização de eventos, espetáculos, exposições e atividades que valorizem a identidade local. Além disso, o Presidente pode investir na preservação do património histórico, apoiar tradições e promover iniciativas que envolvam a população, garantindo que a cultura e as tradições não morram.
Dessa forma, contribui para manter vivas as tradições e para fortalecer a alma cultural de Ponte Lima, ligando o passado da vila às novas formas de expressão cultural do presente. O que significa para ti a alma e cultura de Ponte Lima? A alma e a cultura de Ponte Lima é uma história com mais de 9 séculos, onde grandes vultos da história nacional eram limianos, onde nasceu o folclore, onde passa o nosso Rio Lima, onde tudo aquilo que é o património construído, tudo aquilo que é o património natural, valoriza uma determinada região, que é Ponte Lima, que por isso mesmo é visitada por milhares e milhares de pessoas todas as semanas e que eles próprios, enquanto embaixadores de Ponte Lima, fazem com que mais gente nos visite. Uma história com 900 anos, como eu dizia, que ao longo deste último ano foi celebrada e foi comemorada com pompa e circunstância, como tinha que ser. Estamos a falar de uma data que, pelo menos ao nosso alcance, será irrepetível, um número tão redondo, 9 séculos de existência. O que está a ser feito para manter viva a identidade de Ponte Lima? Nós temos feito um trabalho enorme, como eu dizia, no âmbito da cultura, e a cultura é exatamente identidade, nomeadamente através daquilo que são as formações e as capacitações dos nossos jovens dentro daquilo que é o mundo da cultura. Nós temos vindo a fazer com que a nossa identidade seja replicada através das crianças. Temos feito um trabalho muito grande através daquilo que é a educação, nomeadamente com um conjunto de publicações sobre aquilo que mais nos caracteriza, com entregas frequentes às crianças do nosso concelho, e eu acho que este é o caminho primordial. Nós exatamente começarmos por aqueles que são os mais jovens, que ainda têm a mente aberta, a levar-lhes esta cultura, esta identidade, para que depois eles possam também replicá-la em casa com os seus pais e com os seus avós. E temos feito uma aposta muito grande, nomeadamente naquilo que são as escolas de formação, como a Escola de Música, tem dado um conjunto de músicos consideravelmente elevado às bandas de música do nosso concelho, mas também o apoio para a criação de escolas através das bandas de música, através dos grupos de música popular, nomeadamente através das gaitas galegas, que é uma tradição ancestral ainda anterior àquilo que é agora a recente utilização das concertinas no folclore, mas depois também com um conjunto muito grande de atividades, nomeadamente através da Biblioteca Municipal e do Arquivo Municipal, para conseguirmos cada vez mais replicar através das crianças aquilo que tanto nos caracteriza em Ponte Lima. Que expressões culturais representam melhor o concelho? Ora bem, hoje em dia eu diria que aquilo que é a expressão cultural que melhor representa o concelho, que é aquela que nos é mais própria, é exatamente o folclore. Mas nós temos 18 grupos folclóricos em Ponte Lima, alguns deles com muita história, com muitos anos de existência, mais de 100 anos de existência, mas também as bandas musicais. Temos 4 bandas em Ponte Lima, uma com mais de 250 anos, mas se formos mais para trás no passado, conseguimos ver um conjunto de expressões, nomeadamente literárias, através do António Feijó, através do nosso Cardeal Saraiva, que foram figuras extraordinárias dentro daquilo que foi o desenvolvimento de Portugal e com uma relevância histórica enorme e brutal dentro do desenvolvimento do nosso país. Eu diria que, muito possivelmente, o Cardeal Saraiva é de maior relevância, porque efetivamente foi uma pessoa que, aliás, nós temos um conjunto de grandes cidades no nosso país, que todas elas têm uma rua com o nome desta pessoa. Foi uma pessoa com uma relevância enorme dentro daquilo que era o contexto socioeconómico da altura em que ele viveu, nomeadamente através do clero, que deixou marcas naquilo que foi o desenvolvimento do nosso país. Mas pronto, como eu dizia no início, eu acho que hoje a expressão cultural mais latente daquilo que é o significado do nosso concelho é exatamente o folclore.